que significa a Santa Rita na tua vida? Olha, o que eu posso dizer para ti, assim, é como que se ela fosse parte de mim, entende? Algo que no momento em que a gente se sente desanimado, triste ou com algum problema acima de nós. O que eu digo acima de nós é assim, não é questão financeira, não é questão, sabe, é divino mesmo, é questão alma, espírito, coração, ela está sempre presente, sempre ao meu lado. Rita de Cássia Ribeiro Pádua é uma veranense devota a Santa Rita de Cássia. Ao longo de sua história, a fé na santa sempre a acompanhou e guiou. A devoção que a seguiu em cada um de seus passos, porém, chegou ainda antes do seu nascimento. Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela tinha uma outra irmã. E essa minha irmã, ela já tinha 2 anos, ia para os 3 anos e não caminhava. E os médicos não descobriam o que ela tinha. Eles diziam que ela não tinha nada, só que a minha mãe colocava ela em pezinho e ela sentava, ela não caminhava. Daí, como ela já estava prestes para ter outro filho, né? Aí, naquela época, não se tinha os recursos que se tem agora, ecografia, coisa e tal, então ela não sabia, né? Mas ela disse para Santa Rita que se ela caminhasse antes de eu nascer, que se fosse uma menina, ela colocaria o nome de Rita de Cássia. E a graça veio. E aí o meu nome foi dado em homenagem a Santa Rita para pagamento desta promessa. Que, na realidade, de um dia para o outro ela começou a caminhar. Se ergueu do chão e começou a caminhar. E os médicos não descobriram o porquê e nem de que jeito que foi. Simplesmente ela caminhou e deu tudo certo. Não teve nada nas perninhas, não aconteceu nada. Esse foi, segundo Rita, o primeiro milagre, que antecedeu o maior deles. Há 2 anos, seu filho Leonardo, após um grave acidente de trânsito, ficou entre a vida e a morte. Nesse momento difícil, sua fé precisou ser renovada, mas mais uma vez, Santa Rita esteve presente. Essa foi a graça mais linda e toda vez que eu falo eu me emociono muito, mas foi a vida do meu filho de volta, que ele sofreu um acidente muito grave, ele teve traumatismo craniano com derramamento de sangue nos 2 lados do cérebro. E quando eu fui para o hospital aqui, os médicos aqui disseram que não tinha mais nada para fazer por ele. Mas, e que se ele sobrevivesse, ele ia ficar paraplégico. Isso era certo, porque ele teve uma fissura na vértebra, né? Então, eu disse que não. Daí, juntamente com alguma equipe de médicos daqui, nós entubamos ele e conseguimos transferência para UTI em Caxias. Então, já saindo daqui para lá, eu pedi muito a Deus e muito a Santa Rita, porque como eu sou muito apegada a ela, eu pedi muito a ela que se era para me devolver meu filho, que eu queria ele inteiro, como ele era. Então, já no momento que nós chegamos lá e que ele foi para a cirurgia, quando o Dr. Maurício Tomiello, neurocirurgião, saiu, ele disse, olha, tudo que nós podíamos fazer pelo teu filho a gente já fez, agora é por ele. Nós não temos mais nada para fazer. Daí eu perguntei, doutor, e a coluna? Não, ele disse, a coluna foi apenas uma fissura. Ele disse, tu pode ficar tranquila que paraplégico ele não vai ficar. Então ali eu já tive uma esperança. E desde o momento que eu fui com ele para lá, eu tinha alguém ou alguma coisa dentro de mim que me dizia que sim, que ele ia voltar. E nessa caminhada que foi muito torturosa, muito triste, porque toda vez que nós entrávamos na UTI, a gente nunca teve uma notícia de esperança. De toda aquela equipe que estava lá, de todos aqueles médicos que estavam lá, todos nos davam péssimas perspectivas.
que se ele voltasse devido ao derramamento de sangue nos 2 lados do cérebro, e que o trauma tinha sido bastante grave, né? E que geralmente quem sofre esse tipo de acidente, 1% sobrevive. É uma estimativa muito baixa. Quase que, tipo assim, desistir, né? Ele só tinha os órgãos funcionando e o cérebro não respondia a nenhum estímulo. Porque eles fazem testes, né? Eles, inclusive na nossa frente, eles fizeram vários testes de estímulo nele e ele não respondia a nenhum. Porque mesmo inconsciente, o paciente responde algumas coisas, sabe? Estímulos nervosos, né? Esse tipo de coisa, a dor, a coisa e tal, ele não respondia a nada, nenhum. E aí passaram-se 3 semanas. E estava quase véspera da Santa Rita. E eu pedi muito para ela, juntamente com a oração de muitas pessoas que eu só tenho a agradecer. Tanto que dia de hoje eu sei de alguém que tem alguma coisa, eu rezo muito por essa pessoa, porque eu sei o quanto bom a gente ter essa reza pra gente. E eu pedi muito para Santa Rita porque o médico me disse que ele estava num estágio em que eles tinham que arriscar, né? Daí eu disse sim, doutor, eu disse assim para ele, eu tenho certeza que ele vai voltar bem. E daí ele disse, olha mãezinha, ele disse, a gente não vai te dar nenhuma perspectiva, porque se ele voltar, que ele pode voltar, ele vai voltar com múltiplas sequelas, né? Porque a gente não sabe, na realidade, como é que o cérebro vai reagir. E aí eles tiraram ele dos aparelhos, e ele ficou no oxigênio. E aí aquela noite ele foi pro quarto, porque daí a UTI ela tem um prazo, né, de ocupação. Ele foi pro quarto para ver como é que ele ia responder. Qualquer coisa ele voltava. Graças a Deus não foi preciso. Ele respondeu muito bem, tá? Em questão de 3 dias no quarto, ele abriu o olho, tá? E ele me reconheceu. Então, a partir daí, foi questão de 8 dias, eu trouxe para casa o meu filho caminhando. E eu senti, naquele momento, a mão de Deus em cima dele. Foi assim uma coisa, como é que eu posso dizer? É uma coisa inexplicável. Quem já passou ou quem já teve essa experiência, é uma coisa divina mesmo. Junto a Rita, muitas outras mães, filhos, irmãos, famílias cruzam seu destino com as graças de Santa Rita. Neste 22 de maio, o dia é especialmente dedicado para agradecimento por parte dos devotos pelas graças alcançadas junto à Santa.